Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Na semana passada estivemos aqui a falar sobre os pressupostos e impedimentos para a celebração do casamento e encerramos então o primeiro ponto ou a primeira secção deste nosso quarto capítulo. Hoje entraremos na segunda secção que fala sobre a forma do ato de casamento. Não saia daí que nós voltamos já já. Para a aula de hoje falaremos apenas sobre a solenidade no ato de casamento ou para o ato de casamento. Bem, quando falamos que a forma do ato de casamento é solene, estamos a nos referir que esta forma deve respeitar todas as exigências previstas ou impostas pela lei. No caso angolano, temos a RAC, que é o Regulamento do Ato de Casamento, decreto número 14/86 de 2 de agosto. O casamento em Angola, então, só será válido em regra quando for celebrado pelos órgãos do Estado competentes para tal, claro. Falamos então de solenidade no ato, porque a RAC, que é o Regulamento do Ato de Casamento, obriga a que os nubentes preencham uma série de requisitos, sem os quais o casamento não será celebrado ou não produzirá efeitos jurídicos. Ou seja, para que o seu casamento seja considerado válido em Angola, é necessário que preencha todos os requisitos exigidos pela RAC. A celebração do casamento é pública e deverá ser feita respeitando o conteúdo no artigo 26 da RAC. Vamos ler então o que é que o artigo 26 nos diz. Artigo número 26 da RAC tem como título Solenidade e diz-nos o seguinte. Número 1. A celebração do casamento é pública e será feita pela seguinte forma, em quaisquer das línguas nacionais ou em português. A linha A. O funcionário competente para a celebração do casamento lerá a declaração inicial e o despacho a que se refere o artigo 11 ou o certificado previsto no artigo 13, omitindo qualquer referência aos impedimentos dispensados quando desprimorosos para os nubentes. Vamos dar uma vista de olhos então no artigo 11 e no artigo 13 para termos uma noção do que é que estamos aqui a falar. Artigo 11 tem como título Despacho Final e artigo 13 tem como título Passagem do Certificado. O artigo 11, Despacho Final, diz o seguinte: elaborado o ato a que se refere o artigo 8, ou seja, temos aqui várias remissões. Vamos ver o que é que o artigo 8 nos diz. O artigo 8 tem como título Declaração sobre os impedimentos matrimoniais. É um aspecto que já tivemos aqui a analisar na aula passada e não vamos nos repetir. Só para vos mostrar que a RAC também nos fala sobre isso. Então, o número 11 diz o seguinte: elaborado o auto a que se refere o artigo 8, tem a ver com os impedimentos, ou efetuadas as diligências previstas no artigo 10. O artigo 10 tem como título diligências realizadas ou realizáveis pelo conservador, independentemente do disposto nos artigos anteriores, ao conservador compete verificar em face dos elementos juntos ao processo a identidade e capacidade matrimonial dos nubentes, podendo, em caso de dúvida, solicitar as informações necessárias e exigir prova complementar por meio de testemunhas. O número 2 diz o seguinte: as testemunhas que vierem a ser oferecidas, bem como os nubentes, seus pais ou tutores,
ou pessoas a cargo de quem os nubentes se encontrem podem ser ouvidas por ofício precatório na conservatória da residência. Isto é o que nos diz o artigo 10. Podemos verificar aqui a importância do artigo 8º e do artigo 10º, em que se terá em conta a capacidade matrimonial dos nubentes, os impedimentos matrimoniais, neste caso, e as diligências que o próprio conservador achar necessárias serem feitas. E depois temos aqui então o que é que o número 11 nos diz ainda. Se for o caso disso, o conservador deve, no prazo de 3 dias, lavrar o despacho, no qual, depois de mencionar os elementos referidos na declaração inicial, completada e corrigida, de harmonia com os documentos juntos e diligências referidas ou realizadas, concluirá por autorizar os nubentes a celebrar o casamento ou mandará arquivar o processo. O número 2 diz-nos que a menção prevista no número anterior pode ser substituída por simples referência aos elementos contidos na declaração inicial, se dos documentos juntos ou das diligências realizadas não resultar a necessidade de os completar ou corrigir. E este artigo continua. Vamos voltar então à leitura do nosso artigo 26, que, como tivemos aqui a ver, nos remete para o artigo 11 e este mesmo artigo nos manda dar uma vista de olhos aos artigos 8º e 10º. Então, diz-nos aqui ou o certificado previsto no artigo 13. Que certificado é este que a RAC está aqui a falar? Vamos dar uma vista de olhos. O certificado para casamento. Número 13, passagem do certificado. No caso dos nubentes pretenderem realizar o casamento em repartição diferente daquele onde ocorreu o processo, o conservador, pagos os emolumentos devidos, passará no prazo de 3 dias um certificado no qual deverá declarar que os nubentes podem contrair o casamento. Bem, não há necessidade de estarmos aqui a mencionar os pontos 2 e 3. Vamos voltar então à leitura do artigo 26, retomando na linha A desde o início, para então podermos perceber. A linha A, o funcionário competente para a celebração do casamento lerá a declaração inicial e o despacho a que se refere o artigo 11, que tem a ver então com aquelas questões que já tivemos aqui a ver, ou o certificado previsto no artigo 13, omitindo qualquer referência aos impedimentos dispensados quando desprimorosos para os nubentes. A linha B, em seguida, tratando-se de casamento de menores, para o qual ainda não tenha sido dado o consentimento dos pais do tutor ou da pessoa a cargo de quem o menor estiver, nem feita a oposição julgada improcedente, perguntará às pessoas que o devem prestar, quando presentes, se querem fazer-lhe oposição. A linha C, no caso de as pessoas interpeladas se oporem ao casamento, será o facto reduzido a auto e sustar-se-á a realização do casamento. A linha D, na falta de oposição, interpelará as pessoas presentes para que declarem se conhecem algum impedimento que obste à realização do casamento. A linha E, não sendo declarado nenhum impedimento, perguntará a cada um dos nubentes se aceita o outro por consorte. A linha F, cada um dos interpelados responderá claramente: é da minha livre vontade casar com F, por exemplo, indicando o nome completo do outro nubente. Número 2. Prestado o consentimento dos nubentes,
o casamento considera-se celebrado pelo que o funcionário declarar em voz alta: em nome da República de Angola, proclamo A e B, não é? Vai dizer os nomes completos do marido e da mulher, unidos pelo casamento. Número 3. Se algum dos nubentes for mudo ou surdo-mudo, observar-se-á o disposto no artigo 52 do Código do Registro Civil, ou se o funcionário não dominar a língua em que os intervenientes se exprimem, nomear-se-á intérprete nos termos e para os efeitos do artigo 53 do mesmo Código. Bem, estes artigos que tivemos aqui a analisar só nos mostram o quão solene é o ato da celebração do casamento, ou seja, trata-se de um assunto sério. Não basta só o noivo ou os nubentes declararem que querem contrair matrimônio, é necessário que uma série de procedimentos ou uma série de situações resultantes dessa decisão sejam feitas para que este casamento então se realize. Bem, hoje ficamos por aqui, foi um prazer tê-lo do outro lado. Estivemos aqui a analisar sobre a questão da solenidade dentro da celebração do casamento ou na forma do ato de casamento, e na próxima semana falaremos então sobre a celebração do casamento em si e possivelmente casamento urgente. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero vê-los na próxima semana com mais uma aula. Tchau, fique bem.